Olá, a gente está aqui entrevistando mais uma vez o pessoal do Partido da Causa Operária. Entrevista agora com a Lilian Miranda, candidata do PCO à Prefeitura de Marília, em São Paulo, no interior de São Paulo. Boa noite, Lilian, tudo bom? Boa noite, Vasco. Tudo bem? Beleza. Pessoal aí que for assistir essa entrevista aqui gravada já pode começar a compartilhar, curtir o vídeo, tudo mais aí para a gente divulgar a candidatura do PCO. Bom, ô Lilian, fala um pouquinho sobre você. Você é professora aí na rede pública em Marília, não é? Sim, eu entrei na rede em 2003, né? Estava terminando a universidade, aí eu comecei a dar aula como eventual. Na época só existia os ACTs e os efetivos, né? Hoje em dia há outras categorias, né? Houve uma fragmentação. Eu comecei a dar aula no final da graduação. E desde então eu dou aula no estado. Eu sou formada em sociologia, só que sociologia tem poucas aulas, né? A gente sabe que só se tornou obrigatório em 2006. Então eu sempre dei mais aula. Esse ano mesmo eu estou com aula só de história e geografia. Então eu sempre acabei dando mais aula de história e geografia. Teve greves importantes, né? Os professores sempre estão em movimento para manter, né? A última greve foi em 2015. Inclusive, eu conheci o PCO na greve de 2013, né? Que o PCO atua na POSP, e eu conheci o PCO em 2013 na greve, que foi uma greve que foi traída pela direção da POSP. E aí eu conheci o PCO porque na hora que a Bebel traiu a greve, aí começou uma reação, e aí eu conheci o Toninho e, na época, o pessoal de Assis. Então, foi importante, né, a questão da greve para conhecer o PCO. O Toninho, que é o Antônio Carlos Silva, candidato do PCO a prefeito da cidade de São Paulo nessas eleições. A gente vê que o PCO tem candidatos professores aí, né, que também são sindicalistas aí do movimento dos professores da POSP. Você já era da POSP quando você conheceu o PCO? Você já era militante da POSP? Sim, eu me filiei à POSP na greve. Teve uma época que eu achei que eu tinha me filiado em 2005. Só que eu não lembro direito se teve uma greve ou não. Mas teve greve em 2008, que foi criada a categoria que eu faço parte, que é a categoria F. A gente ficou na lei antiga, né? Tem os mesmos direitos que os efetivos. Então, eu já atuava, né, nas greves. Teve greve em 2010 também, teve greve sempre, assim, a cada 2 anos sempre tem uma greve. Ultimamente não tem tido greve, né, tem segurado o movimento, mas desde 2005 eu tento lembrar, mas não consigo, teria que ver, mas 2008, 2010 e 2013, 2015 teve greve, e eu sempre participei das greves. E do RE tem os representantes de escola, que eu sempre participei. Eu acho que é importante o trabalhador ser sindicalizado, né? Aí depois veio o partido, que é mais importante que o sindicato, E aí né? você Atuar entrou, dentro. exato, atuar como, e você atua, né? Você atua como desde quando você entrou no PCO em 2015, né? Você falou que conheceu o PCO em 2013, mas entrou no partido em 2015, é isso?
Não, eu entrei no partido em 2013. Ah, sim. Eu Em já entrei 2015 no... em 2015 foi quando teve uma grande greve da POSP, né, dos professores. Isso. Aí, porque a POSP é um sindicato muito grande. Então, quando você não está num partido, você não consegue entender. Igual 2013, eu não entendi nada quando traíram a greve, sabe? Aí, porque é um sindicato muito grande e as direções locais, principalmente antes do golpe, eles tinham aquele golpe de dizer que todo mundo é amigo, todo mundo é professor, né? Só que os interesses são diferentes. E aí, quando eu comecei a atuar através do PCO, e o golpe de Estado também, né? O próprio PCO esclareceu muita coisa dentro da própria POSP, né? Então, é muito importante você estar num partido e atuar num sindicato, né? São duas frentes, é uma das frentes que a gente atua, né? Os sindicatos também, né? Dos Correios, dos Frios, né? É importante quanto partido. E você está no PCO então já faz 7 anos. Como que tem sido aí a sua atividade dentro do PCO? Tem sido o PCO tem uma corrente de professores que é Educadores em Luta, né? É nessa corrente que você atua? Sim, o primeiro contato que eu tive com o PCO, inclusive a primeira atividade que eu fiz do PCO foi dos Educadores em Luta, né? Então, os primeiros materiais, né? Além do jornal, foi os boletins dos Educadores em Luta. Então, a gente atua na POSP, temos uma grande influência, a gente participa das eleições da POSP, a gente participa da luta, né? Nós não estamos na direção, mas a gente é um fator decisivo, né? Dentro da POSP. A gente é uma corrente que tem voz, né? Tem muita voz dentro da POSP. E o Educadores em Luta, inclusive, eu me lembro que na época do impeachment contra a Dilma, né, e também na prisão do Lula, impulsionou dentro da POSP uma mobilização dos professores para lutarem contra isso, não foi? Inclusive, isso começou pela anulação contra o impeachment primeiro, foi nessa greve de 2015, né? Primeiro ato que teve contra o golpe foi apoiado pelo setor majoritário da POSP, que é o PT, a articulação. Inclusive, vale lembrar que PSOL, PSTU, que hoje fica falando que lutou tal, na época se dividiu, porque primeiro a gente fez a assembleia e depois teve o ato contra o golpe na época, 2015, que eles já estavam articulando para derrubar a Dilma. Esse pessoal nunca defendeu a Dilma e na hora lá do ato eles se dividiram e não foi no ato com a gente. Então, o primeiro ato contra o golpe teve uma influência direta do PCO e junto com o pessoal do PT, da articulação, que são lulistas e a própria Bebel também, que é mulher, entendeu que era um ataque tanto ao PT quanto às mulheres também, né? Porque atacavam a Dilma de forma cruel e brutal. Então, o primeiro ato foi em 2015, que aí depois começou a greve de 92 dias e teve vários atos, a gente fazia assembleia toda sexta-feira, teve, acho que 12 assembleias, a greve começou em março e acabou dia 12 de junho, né? Acabou no dia 12 de junho. Então, os professores estavam lá, né? No primeiro ato, não só os professores, porque juntaram o pessoal do MST, o pessoal da CUT, né? Vários sindicalistas nesse ato e depois nos outros atos, né? Contra o impeachment, depois pela anulação e todo esse
processo, porque eu entrei no PCO para lutar contra o golpe, né? Que o PCO denuncia o golpe desde 2012. Então, quando eu entrei no partido, eu entrei para lutar contra o golpe, e a gente está lutando até hoje, né? Tinha muitas pessoas que falavam que a gente era louco, que a Dilma não ia ser derrubada, um monte de coisa. Mas, através de toda a análise do Rui, você via que era isso que ia acontecer mesmo. Quem estava no movimento, que eu acho que tem um problema um pouco com a esquerda pequeno-burguesa que fica na casa dela, né? Quando você está só na sua casa, você não vai entender muita coisa, mas quando você vai numa greve, vê o movimento, conversa com as pessoas, você percebe que você via quando o Rui falava, estava certo, né? Você via ali nas pessoas e toda a movimentação que havia da extrema-direita, com o apoio da direita para dar o golpe, derrubar a Dilma e tudo depois do que aconteceu, né? Ô Lilian, agora me fala como é que o PCO também, né, através da corrente sindical Educadores em Luta, tem denunciado bastante a questão da volta às aulas, né, no Brasil inteiro. E você está participando bastante dessas denúncias. Fala como é que está a situação aí dos professores com essa questão aí da volta às aulas. Então, a gente, aqui a gente, antes da pandemia, a gente fazia bastante atividades de rua, né? A gente ia bastante na POS, todas essas atividades que eu falei, né, de denúncia do golpe e tal, é feito aqui no município também, né? Aqui a gente criou um comitê de luta, teve aí só que a pandemia acabou, né, desarticulando muita coisa que está sendo retomado agora. A questão da volta às aulas, a POSP já fez alguns atos, né, um pouco tímidos ainda, né, devido à gravidade da situação, mas é preciso que a gente ganhe as ruas, né, reabra os sindicatos, reabra todas as subsedes, né? Tem subsedes que, devido à pressão, estão abrindo parcialmente, mas é preciso a gente fazer um movimento massivo, porque hoje mesmo eu vi que no Amazonas vão retomar as aulas de novo. Aqui em Marília disseram que essa semana ia ter um debate, que eles jogaram agora para a mão dos prefeitos, né, a volta às aulas. Já voltou às aulas em alguns lugares e foi trágico. Há alguma coisa velada porque eu estou afastada da escola por causa das eleições, mas eu vejo aqui o Zap da escola e eles estão meio que reabrindo as escolas assim parcialmente, sabe? E eu já vi denúncia hoje aqui, não lembro qual grupo que eu estou, de professores contaminados, né? Então os alunos vão lá pegar atividades, porque você sabe que a maioria dos alunos não tem acesso à internet, não tem acesso a computador, e também você teria que ter um computador para cada filho e seu celular teria que ficar à disposição, um celular para cada filho e à disposição com uma boa internet, né? Isso aí nem a gente tem, né? E a maioria da população não tem. Então, criou-se esse esquema de ir lá na escola e pegar atividade. E isso, eu vi aqui que tem escola que está ficando aberta todo dia num determinado período. Isso já está gerando contaminação. Como o Rui já explicou muito bem numa análise, há uma pressão muito grande dos bancos, né, para que as escolas voltem. Eles não estão preocupados com a população, ficam mostrando na televisão que a contaminação diminuiu, né? Eles ficam manipulando dados, mas a gente sabe que é mentira. O povo pobre, né, que é o
povo das escolas públicas, a maioria da escola pública é o povo pobre, os filhos da classe trabalhadora, vão morrer. Então, é preciso... O sindicato ainda está muito tímido, né? A gente tem tentado impulsionar a luta e é crucial. Eles querem salvar o ano letivo, né? Eles querem voltar às aulas agora em outubro para dizer que o ano letivo... Aí, no final do ano, passa todo mundo, né? Vai fazer aquele negócio que, né, a nota, né? Ninguém tem falta, porque ninguém tem falta, né? Não vai ter nem que dar problema com a falta. Então, é assim, a gente precisa ser contra o EAD, né? Não pode voltar às aulas, é muito perigoso. Os pais, sabiamente, sabem que é perigoso, muitos pais não vão mandar os filhos para a escola. Só que começa a ter uma pressão, né, da grande imprensa, falar que está melhor. Aí o pai, às vezes, não ter onde deixar o filho, né? A gente sabe que existe toda uma situação, a questão do aluno que vai comer. Se eu estiver falando muito, você me corta, que às vezes eu posso falar demais. Não, só ia aproveitar para falar. Você E falou aí do eu EAD. começo a falar, Não, isso, você tá. falou do EAD Só e me cortar. você falou das famílias aí de trabalhadores, né? Que justamente a gente sabe que a classe trabalhadora, as famílias são muito mais numerosas, né? Então tem pais aí que têm 4, 5 filhos e todos estão na escola. E aí, sem as aulas, né? A questão do EAD tem que ter internet boa para todo mundo e computador para todo mundo, celular para todo mundo. E o trabalhador não tem isso daí. Quando tem internet, é aquela internet ruim que a gente sabe que tem no Brasil e um computador no máximo para a família inteira. Então, mas como é que está a questão do EAD para os professores? Porque também existe uma super exploração dos professores com essa questão do EAD, não é? Não, é um absurdo. Eu já vi relatos de professores que compraram equipamento para fazer aula. Tem diretores malucos, né? Porque os professores acabam ficando na mão dos diretores. Aí compra equipamento, tem professores ficando doentes porque começa o celular não para, fica no zap, né? Então, assim, a pessoa trabalha toda hora está vindo mensagem. E tem gente que tem, vamos supor, professor de sociologia tem 26 salas, multiplica por no mínimo 30 alunos. Você imagina a quantidade de alunos. Imagina você falar com cada aluno, né? Então, e outra coisa, nós não fomos contratados, nós não prestamos concursos para dar aula em ensino à distância, entendeu? Então, é porque eles tentam que o professor explique para cada aluno. Aí tem a hora que vai dar aula para todo mundo. Mas aí tem o Meet, aí o Meet não dá certo, aí um aluno cai, aí você tem que explicar de novo. Os professores estão. Tem professores que já largaram de mão, que são certos, né? Porque você tem que trabalhar. Eu não fui contratada para trabalhar e ensinar à distância, né? Agora, Mas há todo. no, a gente está numa situação que é a seguinte, então, não dá para ir para a escola, porque se for para a escola, tanto os alunos como os professores, como as famílias dos alunos e professores, como as próprias pessoas da sociedade em geral que vão encontrar com essas pessoas aí, vão acabar passando o coronavírus um para o outro e aí vai acontecer uma tragédia. E ao mesmo tempo não tem como fazer dar aulas e estudar de casa porque precisa de internet, precisa de computador, precisa de celular, precisa e o aluno da classe, ainda mais os mais pobres, a maioria não tem condição a isso daí, e os professores também não têm condição de dar uma aula de qualidade para 1 milhão de alunos ao mesmo tempo e atender todo mundo, né? Então, qual que é
a solução diante dessa situação catastrófica, Lilian? Qual que é a solução do PCO para isso daí? Então, a gente é a favor da suspensão do ensino à distância, né? Sempre fomos contra o ensino à distância. A gente está numa situação atípica, teve que suspender as aulas, né? A gente precisa debater, né, na comunidade se isso vai ser feito. Uma das propostas da POSP é o ano que vem ser feito os 2 anos juntos, né? Mas a gente é a favor que a própria comunidade debata o que é importante, né? Porque tem gente que vai prestar vestibular, né? Hoje eu vi que a VUNESP estava anunciando vestibular. Então, tem que ser, quem está no terceiro ano precisa ser debatido. Esses alunos vão ser aprovados, eles vão fazer de novo, né? Nos anos finais, eu estou falando, né? Eu acho que tem que ser debatido entre os professores, os alunos, toda a comunidade escolar, porque quem tem que decidir são os interessados, né? Tem que ser os interessados, não é algo que vai lá alguém que não tem nada a ver com a educação, né? O nosso secretário não tem nada a ver com a educação. Eu acho que nunca pisou numa sala de aula. O governador também sabe lá, né? Se ele algum dia estudar, deve ter estudado, vai saber. Mas nunca foi professor, não sabe, nunca estudou na escola pública, não sabe o que é escola pública. Então, isso tem que ser debatido com a comunidade escolar, né, para ver o melhor, porque a gente nunca viveu isso. Então, tudo é novo, mas do jeito que estão fazendo, com o ensino à distância e agora voltar às aulas para legitimar, porque o que eles estão fazendo? Eles viram que o ensino à distância foi uma mentira. A adesão dos alunos, e olha que os alunos se esforçam, hein? Você vê que os pais dá o celular para o filho, faz assim, mas a adesão sei lá, eu não sei, porque são várias regiões do estado de São Paulo, né? Tem regiões mais ricas e mais pobres. Mas a adesão deve ser no máximo de uns 30% a 40%. Não sei, estou chutando. Então, Oi, eles Lilian. querem voltar. Aproveitando disso daí, queria saber qual que Ah, é a política do PCO para a educação. A gente vê a educação pública no Brasil sempre foi né, totalmente sucateada e nos últimos anos ainda mais. Enquanto isso, tem aí a educação privada que só filhos aí de pessoas que têm uma renda mais abastada é que tem condições de pagar por uma educação privada. Qual que é a política do PCO para essa situação? então, a gente é a favor da estatização de todo o ensino, né? E o livre acesso também às universidades. Né? Hoje eu vi que a VUNESP, o vestibular é R$ 170, né? É algo. É, tem algumas isenções que eles dão, mas é muito pequeno frente a uma universalização do ensino, né? Então, o livre acesso às universidades e a estatização de todas as escolas particulares, né? Todas. O ensino não pode ser uma mercadoria, e uma das coisas, reiterando, as escolas particulares que perderam muito dinheiro, né, nessa pandemia, até entraram na justiça para voltar às aulas, né? Sorocaba, eles voltaram às aulas. Lá no Amazonas, eles também voltaram às aulas, o ensino particular. E então, eles são também um fator de pressão, né, para voltar às aulas, porque eles estão preocupados com o lucro. Né? Então, a gente não pode manter essas escolas e muito menos dar dinheiro para essas escolas, né?
Então, para o PCO, a educação tem que ser totalmente pública, gratuita, nem ninguém tem que pagar para estudar, tanto no ensino fundamental médio como no ensino superior, é isso? Isso, todos os graus, né? Desde da creche, ter creche, né, para todas as mães que necessitam, porque a gente sabe que tem mãe que não trabalha porque não tem creche. Aqui em Marília mesmo tem fila, né? Seu filho está na barriga, você já tem que ir lá e fazer a inscrição dele, porque você não consegue uma creche. Então, é um absurdo, né? Você ter que fazer isso, ter uma fila. Então, precisa ter e vaga o suficiente, né? Eu acho que a pandemia, as vagas já eram insuficientes. E aí, com a pandemia, mostra que as escolas teriam que serem reformuladas, né? Precisa ter um debate amplo, não dá para a escola ser do jeito que era. A gente não sabe se esse vírus vai sumir ou se ele vai, mas a probabilidade é que ele continue com a gente pelo resto da vida, né? Então, precisa ser debatido, porque as escolas, eu já dei aula para salas que tinha 50 alunos. O barulho da respiração já era terrível. Alunos de 9º ano. Então, precisa ser debatido. As escolas são mal ventiladas, as escolas têm muito aluno por sala de aula, né? Tem nas pré-escolas mesmo, tem 30 alunos por sala, né? As professoras não sabem o que fazer, né? Não tem, porque você precisa daquele contato com o aluno. E uma coisa voltando no EAD, o problema é que o EAD não dá certo em nenhum nível, né? Nós somos contra o EAD, porque você precisa olhar no olho, né, do aluno, o aluno precisa da hora do recreio, ele precisa dessa interação social, né, para se desenvolver enquanto indivíduo, ter movimento estudantil, ter grêmio, né, e dividir o lanche com amigo, né, e por isso que a gente não pode voltar às aulas, porque a escola ela é esse ambiente social da criança, né? Onde ele divide o lanche, onde ele paquera o amigo. Então, não dá para reabrir as escolas, porque certamente ninguém vai manter, né? Não tem como manter o distanciamento social, porque na sala não tem como. E essa interação social, né? Então, por isso que a gente é favorável que só volte às aulas com o fim da pandemia e com a vacina. Ô, O que Lilian, não. Tá. agora, para a gente terminar, queria que você falasse sobre a política geral do PCO, o programa do PCO nessas eleições. O PCO é um partido que defende a derrubada do governo Bolsonaro, né? O Fora Bolsonaro é um lema aí do PCO. E também o PCO está defendendo que o Lula seja presidente em 2022. Já está pensando para as próximas eleições. Explica para a gente essas duas coisas, Fora Bolsonaro e Lula presidente. Então, o PCO não existe dois programas, né? Um programa para o dia a dia e um programa para as eleições, né? Como a maioria dos partidos. Que agora eles começam a debater, né? A gente não está nas eleições para gerenciar o capitalismo que está capenga, né? Aí ficam discutindo, eu vou passar asfalto, precisa de leito. Isso aí é simples. Todo mundo sabe quantos leitos precisa ter suficiente número de habitantes. Isso aí é bobagem. Qualquer técnico sabe isso. Então, o nosso programa é o programa do dia a dia, né? Que é o Fora Bolsonaro, né? Que a gente começou lá em 2018, quando o Bolsonaro se candidatou e tirou o Lula da jogada, né? Era Lula ou nada e fora Bolsonaro. E a questão da candidatura do Lula em 2022. Hoje o Rui explicou muito bem a diferença das eleições municipais, que é uma eleição mais vazia, né? Porque fica
discutindo as coisas do município, tal, diferente das eleições nacionais, que é mais politizadas, né? Pensa na questão do poder e de um todo. Então, por isso que a gente está chamando uma frente, né, com toda a esquerda, pelo Lula 2022. É preciso criar um movimento. Isso tem a ver com o Fora Bolsonaro também, né? Criar um movimento que tirar o Lula das eleições para o Bolsonaro ganhar, que a gente sabe que o Lula ganharia. Então, criar um movimento até lá, porque eles também já estão se articulando. A gente sabe que as eleições municipais já é um ensaio para as eleições federais. Então, é isso que a gente defende, né? O Fora Bolsonaro e Lula 2022 por uma frente de esquerda verdadeira, né? Para lutar, a gente é a favor da aliança para lutar, né? Não essas coligações que o pessoal faz aí para conseguir uma vaguinha ou alguma coisa. Ah, entendi. Beleza. Muito obrigado, Lilian. A gente está terminando agora a nossa entrevista. Falei demais, né? Foi bem legal. Já deu 30 minutos aqui. Oh, professora, fala demais, tem que cortar. Ó. Ah, mais tranquilo aí. Muito obrigado aí pela sua entrevista. Obrigado ao pessoal que vai assistir aí na Causa Operária TV já já. A gente depois vai continuar entrevistando todos os candidatos do PCO. Boa noite para todo mundo.